Olá, sejam bem-vindos ao Abercast, o podcast da Aberc. E hoje eu tenho aqui comigo o Valentino Saccardo, da Unox. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre tecnologia, alta tecnologia. Valentino, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui juntamente à Aberc, participando aí do videocast de vocês. O prazer é nosso, Valentino. Queria primeiro que você contasse um pouquinho pra gente sobre quem é a Unox. Perfeito. Bom, a Unox é uma empresa italiana, fundada na cidade de Padova, na região do Vêneto, há 34 anos, fundada em 1990. A Unox hoje ela é líder mundial no segmento de fornos profissionais, tá? Sendo hoje o maior fabricante do mundo em fornos profissionais, com soluções para gastronomia, com os fornos combinados de alta tecnologia, com inteligência artificial, toda a linha de fornos de panificação e confeitaria, a linha de conservação de alimentos com produtos altamente inovadores e os fornos de aceleração de finalização, os famosos speed ovens. Falando um pouquinho de desafios, né? A gente sabe que um mercado... Muita gente fala que não tem tecnologia, né? Pensa que não tem tecnologia em fornos. Mas eu queria entender um pouquinho sobre os desafios que vocês enfrentam para estar sempre inovando e sempre trazendo tecnologia. Como antigamente seria impensável imaginar inteligência artificial num forno. Exatamente. A gente, com tantos anos de experiência, e atuando em diferentes segmentos, praticamente todos os segmentos onde é necessário um forno, um ponto de cocção e feedbacks, a Unox com uma presença em mais de 120 países, com 43 filiais espalhadas em todo o mundo, possui feedbacks de todos os segmentos, então a gente entende as necessidades dos nossos clientes. Então, um dos grandes pontos que nos faz buscar inovação e tecnologia é o fato, principalmente quando a gente fala de padronização, de aumento de produtividade, que está diretamente relacionada com a mão de obra. A gente sabe que é muito difícil a gente criar padrão quando você tem processos muito manuais. Então, com o uso da tecnologia, do forno combinado, das inovações tecnológicas e patentes que a Unox traz, a gente consegue ter o máximo em termos de produtividade, com padronização dos resultados, que é um ponto muito importante, sem depender tanto assim da mão de obra. A mão de obra dentro da cozinha fica mais focada nos pré-preparos, na parte dos temperos, dos ingredientes, e deixa a tecnologia trazer o resultado final, a cocção perfeita para os nossos clientes. Falando um pouquinho do setor de refeições coletivas, qual que é a importância para vocês desse setor? E a compra de equipamentos de alta tecnologia tem mais espaço nesse segmento ou no varejo do food service? Perfeito, um ponto muito bem colocado, hoje, como comentei, a Unox, por ter um mix de produtos muito variado, ela atua em diferentes segmentos de mercado. Mas hoje, aqui falando da filial da Unox no Brasil, hoje o nosso principal segmento é o segmento de refeição coletiva. Tá? Então, hoje é o que tem maior representatividade dentro do nosso negócio, por a gente possuir tecnologias de alto desempenho, com performance, que traz qualidade, então ao máximo de qualidade em termos de cocção, de resultado, com redução de custos operacionais, que é extremamente importante quando você fala, como o próprio Daniel Mendes comentou hoje na abertura, onde acaba sendo muito relacionado a custos, Então a questão do custo na elaboração de um preço de uma refeição é muito importante. Então, com o uso da tecnologia, você consegue reduzir os seus custos operacionais, seja em termos de redução de gastos energéticos, a parte de água também, que parece hoje uma besteira, mas a gente traz tecnologias para a produção de vapor que consomem muito menos água do que outros competidores. E também a otimização da mão de obra, Então, você eliminar também o 80%, 90% do óleo dentro da cozinha, a mão de obra que você também consegue otimizar esse recurso internamente. Então, falando um pouquinho das soluções que vocês já desenvolveram para esse setor de refeições coletivas, já houve parcerias com empresas desse segmento para desenvolver equipamentos sob demanda? Olha, já fizemos sim muitas parcerias, Estou falando nível global, estou falando como Unox global. Aqui no Brasil também recentemente fizemos uma parceria com um dos principais
empresas do segmento de refeição coletiva. Tem um projeto acontecendo, um protótipo que foi realizado pela nossa matriz, lá na Itália, nossa fábrica, e está sendo implantada aqui no Brasil juntamente com esse parceiro. Então é muito comum porque muitas vezes surgem demandas e necessidades específicas e a Unox ela tem esse grande diferencial de projetar e fabricar os seus próprios componentes, desenvolver a sua própria tecnologia, então ela consegue também customizar determinados equipamentos para necessidades específicas. E o que a gente pode esperar de novidades da Unox para 2025 e o que o setor de refeições coletivas pode também aguardar aí de novidade, que você pode adiantar para a gente? Bom, para 2025 a gente tem, eu acho que a consolidação do forno que foi lançado agora recentemente esse ano, que é o novo forno Chef Top X, que ele é o forno, digamos assim, o mais inteligente, o que detém a tecnologia da inteligência artificial. A gente trouxe a inteligência artificial para dentro da cozinha, para o forno combinado, que era algo impensável. Então, hoje eu tenho uma tecnologia que consegue reconhecer o alimento ao introduzir a gene dentro do equipamento, dentro do forno. Então, ele já faz a leitura se é uma batata frita, se é uma carne, se é um legumes, e já coloca a programação automática. Então, mais uma vez, eu não requer que a minha mão de obra diga para o equipamento qual o produto que eu estou inserindo. Ele já faz esse reconhecimento, esse scanner, esse leitor óptico que ele faz ao introduzir a gene dentro do equipamento. Então, esse o Chef Top X traz essa interatividade, né? Um forno mais interativo hoje do mercado, porque ele também possui, seja um comando por voz, então você está com as mãos ocupadas, você pode lançar Hey Unox, pré-aqueça o forno a 200 graus. Então ele já solta a programação automaticamente. E falando de interatividade, né, que é trazer a proximidade do nosso cliente com a Unox, com a nossa operação, para a gente estar mais próximo, entender quais são as dificuldades. A gente tem o sistema concierge também. Esse forno possui o sistema de chamada por vídeo, onde você pode abrir um chamado técnico, acionar minha assistência técnica, ou mesmo buscar um suporte com o chefe de cozinha para tirar dúvida de algum determinado tipo de preparo. Então, muitas vezes, a distância, né, ainda mais o Brasil, que é um país continental, as distâncias se tornam difíceis. Hoje, com a tecnologia, com a internet, a inteligência artificial, você consegue rapidamente acessar o cliente, acessar o forno do cliente de onde é que você esteja. Tá? Então, acho que esse é um dos grandes benefícios que a gente tem, justamente pensando também, como você falou, qual o benefício para o segmento. Acho que é sempre trazer a maior automação possível dentro da cozinha, certo? Tirar alguns trabalhos manuais que podem interferir no resultado, podem comprometer a produtividade. Então, a gente sempre busca aumento de produtividade, aumento de performance, qualidade e padronização. Valentino, falando um pouquinho, você falou de inovação, mas quais são, quanto que a Unox está investindo por ano em pesquisa e desenvolvimento de produtos? Muito bem colocado. Um dos grandes diferenciais da Unox em relação a qualquer empresa de equipamentos do food service, não digo nem somente de fornos, mas que a Unox hoje ela tem um diferencial por projetar e fabricar até 90% dos seus componentes. Então a Unox verticalizou a sua produção. Então, a gente tem fábrica de componentes como toda a parte de inox, componentes de polímeros especiais, que é tipo um plástico, fábrica de componentes eletrônicos, a placa eletrônica, o painel de comando, placa de potência, fábrica de detergente. Então, com tudo isso, a gente tem uma gestão total do nosso processo de produção. E o controle de qualidade daqueles componentes que vão para o equipamento são passados pela própria Unox. Nisso, hoje a Unox investe cerca de 5% do seu faturamento em pesquisa e inovação. Hoje, a Unox possui uma equipe de cerca de 120 pessoas, somente entre engenheiros, engenheiro químico, engenheiro mecânico, elétrico, a gente tem físicos, então diferentes profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento que justamente estão lá para pensar em soluções inovadoras, que é o que move hoje a Unox. A filosofia da Unox é trabalhar com soluções inovadoras, simples, mas eficazes, que trazem o melhor resultado para o nosso equipamento e que vão agregar e trazer sucesso para a operação do nosso cliente também.
Valentino, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra e um prazer conhecer mais sobre o trabalho de vocês. A gente que agradece e parabeniza aí pela iniciativa da Berk e conte conosco, venham conhecer a Unox, todas as nossas soluções e tecnologias que podem agregar muitos valores e trazer o sucesso para a sua operação. Obrigado, Valentino. Eu estive aqui falando com o Valentino Saccardo, da Unox, e a gente convida você para acompanhar os outros episódios desse Habercast, o podcast apresentado pela Haberk, nos principais canais como o YouTube. A gente se vê numa próxima.